Meus amores, hoje eu resolvi esclarecer uma dúvida que muitas pessoas têm, como que é que a gente executa aqui, como que é que eu organizo enquanto gerente de projeto os lançamentos da Viking, né, para que vocês esclarecer algumas dúvidas que vocês têm de como que é que eu organizo um lançamento, como que é que eu sei o que é para ser feito, quais informações eu preciso ter no início desse lançamento para eu me organizar, para que as coisas saiam, para que eu não esqueça de nada. Pois é, eu tenho uma metodologia e hoje eu vou passar aqui para vocês como que é que eu executo aqui na Viking. Se você não me conhece, eu sou Gabi Salles Digital do Instagram. Inclusive, eu posto coisas, muito conteúdo lá todos os dias. E aqui sempre sai vídeo, sempre às terças e quintas, às 7 horas da noite, sobre esse universo de lançamento, de coprodução, de infraestrutura, né? Que eu trabalho com gerência de projeto e infraestrutura de lançamentos, de organização de grupos de WhatsApp e Telegram, que seja. Então me segue lá no Instagram e aproveita e já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho para você receber as notificações, porque tem muita informação direto do campo de batalha. Eu separei aqui 6 passos que é que eu uso para poder entender o lançamento e para começar a me organizar, para estruturar um cronograma, o que é que eu preciso saber já logo de cara, desde o início, quando a gente define que vai existir um lançamento, quando a gente fecha com um especialista e já pensa em data, quais informações eu preciso para poder estruturar esse lançamento, para que saia, para eu já começar a pensar em equipe, para começar a delegar as informações e já executar, colocar a mão na massa. Primeira coisa que eu preciso saber, qual que é o tipo do lançamento? Isso a gente define já logo de cara, a gente marca com um especialista, né? Seja um especialista antigo, que já seja cliente nosso, ou seja um especialista novo, a gente já programa, né? Quando a gente fecha com ele, a gente faz uma proposta para ele de uma sequência de lançamentos. A gente faz uma proposta geralmente de 3 lançamentos de teste e aí eu já sei qual que é o tipo do primeiro lançamento. Em geral, ele tem um objetivo, tá? Então, por exemplo, o especialista precisa de levantar caixa, provavelmente a gente vai escolher o meteórico. Não, o especialista precisa ajudar a construir audiência e tá sem tempo para ficar gravando. Ele precisa começar a construir consciência na audiência dele de que ele tem um produto, ou ele precisa entregar valor. Então, provavelmente vai ser o desafio. A gente dificilmente começa com o interno logo de cara, porque o interno é um lançamento que ele exige muito trabalho logo de cara, e você só valida quando você abre carrinho, então às vezes você tem um esforço danado de cara, e aí quando abre carrinho você não valida o lançamento, você não sabe o que você errou. Então, pode ser que seja o interno, mas em geral é o meteórico ou é o desafio, e aí depende da nossa decisão ali. Mas a primeira coisa que eu preciso saber é qual que é o tipo do lançamento, porque isso vai definir tudo. Vai definir quais tarefas que eu vou ter que executar, vai definir qual que é a infraestrutura que eu vou precisar, vai definir a ordem vai interferir na ordem que eu vou ter que organizar as coisas, de quanto tempo antes eu preciso para poder começar a me organizar. Então eu preciso saber qual que é o tipo do lançamento. Segunda coisa, qual que é o tamanho estimado do lançamento? Lógico que é uma coisa estimada, mas a gente estima, né? Quanto que a gente vai investir, quanto que a gente espera mais ou menos de leads. Então, claro que um primeiro lançamento você não tem métrica suficiente para fazer uma estimativa acurada, uma estimativa muito legal, mas a gente tem as nossas metas e a gente pensa ali mais ou menos com base nos números do mercado, qual que é o tamanho que a gente espera do lançamento. Seja de investimento, a gente tem que definir quanto que a gente vai investir e quanto que a gente espera de leads. Por quê que eu preciso de saber isso? Porque dependendo do volume de leads, tendo o grupo de WhatsApp ou tendo, né, qualquer outra forma de comunicação, eu preciso pensar tanto na minha ferramenta de e-mail, como é que é, se eu preciso pensar num plano maior, como é que é, e assim eu vou contratando à medida da necessidade, e também eu tenho que pensar especialmente em grupo de WhatsApp. Porque quando tem grupo de WhatsApp e eu vou criar ali 20 grupos de WhatsApp, é tranquilo, a gente mesmo cria, né? Até 50 grupos a gente mesmo cria ali. Mas se eu for, por exemplo, chegar perto de 100 grupos, eu tenho que pensar em infraestrutura, eu tenho que pensar quem que vai criar esses 100 grupos, que para uma pessoa já começa a ficar um pouco mais pesado, apesar de, dependendo dos lançamentos grandes, uma pessoa só ela cria até 300 grupos. Eu também tenho que pensar em chip, né? Porque eu preciso de chip para esses grupos todos, não dá para ficar repetindo um chip, 2, 3 chips em sei lá quantos grupos, em 100 grupos, não dá. Eu tenho hoje em dia uma estrutura que eu tenho pelo menos 7 chips só de backup.
além dos administradores que vão mandar mensagem, abrir grupo, fechar grupo, e escala das pessoas para poder distribuir ali as atividades entre os contratados. Terceira coisa que eu preciso, então, é a data, né? Porque não adianta nada eu saber o tamanho e tudo mais, qual tipo vai ser, se eu não sei quando que é que eu vou precisar entregar aquilo. Então, eu preciso da data para poder começar a pensar, a me programar quanto tempo antes eu vou começar a fazer as coisas. Porque como que é que funciona? Eu penso o seguinte: quando que é que vai abrir carrinho? Tá, então se vai abrir carrinho nesse dia, X antes eu começo o pré-lançamento. Se eu começo o pré-lançamento nesse dia, X antes eu começo o pré-pré-lançamento. Se começa o pré-pré-lançamento nesse dia, quantos dias antes eu tenho que começar a me preocupar com a infraestrutura, começar a criar as coisas, minhas páginas de captura, pensar em copy de anúncio e tudo mais. E aí começo então a organizar de fato o lançamento, ter uma leitura de como que é que vai ser o lançamento e começo a estruturar esse lançamento. Quarto, checklist. Eu já sei qual que é o tipo de lançamento, então eu já sei ali mais ou menos o que é que eu vou precisar fazer para aquele lançamento sair. Então eu vou precisar de uma página de captura, eu vou precisar de uma página de obrigado, eu vou precisar criar grupo de WhatsApp. Se for lançamento interno, eu vou precisar fazer blog de lançamento. Se não for, eu não preciso fazer blog de lançamento. Então eu já tenho ali um checklist de um tanto de coisa que eu preciso fazer. Então, por exemplo, eu preciso pensar em contratar freela ou não, então eu vou construir ali o meu checklist de tudo que eu preciso fazer dentro do meu lançamento. E aí o quinto passo, que é de fato o cronograma, né, que eu tenho ali a data da abertura de carrinho e eu tenho que começar a organizar as coisas na data certa. Eu tenho as atividades e eu vou começar a plotar essas atividades em um cronograma para que as coisas saiam na data certa. Então não adianta nada eu saber que eu tenho que aprovar o produto, sendo que eu vou enviar o produto para aprovação no dia da abertura de carrinho, não vai dar tempo, né? Então provavelmente você vai ter um esforço danado, fazer um lançamento pode ser legal, e aí na hora de abrir carrinho não tem produto aprovado, você não vai vender, não adianta nada, né? Então você tem que colocar as coisas que precisam ser feitas na ordem que elas precisam ser feitas e na data que elas precisam ser feitas. E aí vamos ao sexto passo, né, que é de fato a execução. Não adianta nada você programar e fazer um checklist lindo, um cronograma incrível, se você não executa, se você não coloca as pessoas para executarem. Então você vai executando ali o cronograma, acompanhando as pessoas, vendo se elas estão fazendo e acompanhando com o checklist. O checklist, ele aparece no início do projeto, né, impressão, mas ele não aparece só lá. Ele é uma ferramenta que eu uso até o final do projeto. A gente vai ticando nele, a gente vai usando, eu inclusive gosto de imprimir e a gente vai marcando ali se as coisas estão sendo feitas e vai acompanhando. Ele é um guia muito legal, mesmo que não tenha data, ele serve muito para você saber o que é que tá faltando para não se perder, para não esquecer das coisas, e o cronograma sempre apoiando, né? A gente gosta de usar as duas ferramentas ali juntas. Bom, é isso, espero que você tenha gostado. Eu vou falar mais sobre isso e aprofundar em alguns assuntos no desafio Lançamento Mão na Massa. Se você está vendo esse vídeo há tempo, já se inscreve no desafio para você ser notificado, para você receber o e-mail das lives de quando estiver acontecendo, ou para você entrar nos grupos de WhatsApp para você ser notificado. Vão ser vários dias de live de conteúdo sobre lançamento, sobre informações direto do campo de batalha, sobre coprodução, sobre infraestrutura e organização de lançamentos, para você sair do zero aí, para você começar a executar suas coisas, parar de ter medo de ferramenta, começar a executar as coisas e começar a sentir ali os resultados, porque você também pode. Eu não falei não, mas provavelmente o link tá aqui embaixo. O Bruno deve ter colocado aqui o link na descrição. Se inscreve lá que eu te espero no desafio.